Somente crer, te crer, tudo é possível, somente crer. Oremos. Pai bendito, queremos te agradecer pelo fim de mais um dia no qual o Senhor nos guardou e o Senhor nos trouxe à tua casa, ó Deus, e aqui estamos para orar a ti, para alimentar nossas almas, para ter a nossa fé acrescida. Queiras vir de encontro com o teu povo, queira consolar os que necessitam de consolo, orientação, os que precisam da orientação, que o Senhor possa amparar a cada um deles, ó Deus, e que, como resultado de tudo, que cada um seja mais agradecido ao Senhor por todos os teus benefícios, além da salvação. Ó Deus, que cada um seja agradecido. Abençoa nossos familiares. Olha, Senhor, pela saúde do teu povo, a saúde espiritual e a saúde natural. Olha pelos negócios, trabalhos de cada um, Senhor, que o Senhor possa ter a tua mão sobre o teu povo, e que cada um ande com uma boa consciência diante de ti, no seu caminho de trabalho, de negócio, seja o que for, possa, ó Deus, estar em paz contigo. Toma, Senhor, a direção desta pequena reunião, pois no nome de Jesus teu rogamos. Amém. Boa noite, irmãos. Assentai-vos. Estamos vindo de mais um fim de semana, onde podemos dizer que Deus nos abençoou. Tivemos o privilégio de tomarmos da ceia. Eu creio que a Santa Ceia sempre, todo crente deve fazer de tudo para estar na Santa Ceia. Entende? É um culto onde você realmente dá o seu testemunho diante dos demais irmãos de que você está caminhando com Deus. Quando uma pessoa não está em ordem, não está em altura para tomar da ceia, ela mostra que alguma coisa está errada com ela. Está errada com ela. E eu digo uma coisa a vocês: se vocês virem alguma pessoa, alguém que não está na ceia, ore por ela, por ele. Agora, se uma pessoa não tem este vínculo, esta responsabilidade com Deus, às vezes nem mesmo nós damos nota de tal pessoa, porque você viu, está aí, se não está aí, às vezes não está nem mais na fé, não é certo? Nem mais na fé. Então, a Santa Ceia, ela mostra quem é realmente os membros assíduos e assim por diante. Apesar da ceia ser aberta para todos os irmãos que vêm de fora, ou mesmo alguma pessoa de uma denominação, desde que viva dentro daquilo que ela conheça, pode vir tomar da ceia conosco. Mas isto não quer dizer que eu sou pastor desta pessoa. Eu sou o membro, como diz o irmão Branham, o membro da igreja é aquele que assiste diariamente com a sua presença, é aquele que paga os seus dízimos, que realmente ouve a orientação ministerial. Então, esses são os membros da igreja. Não é por uma pessoa vir esporadicamente à igreja, quer dizer que ela é membro aqui. Entende?
e neste caso, quem diz que a gente é pastor, não sou eu, é a própria pessoa, é a própria maneira da pessoa é que vai dizer se eu sou pastor ou não. Agora, se eu sou pastor, ou se uma ovelha ela tem o seu pastor, ela deveria ouvir o seu pastor. Entende? Deva ouvir o seu pastor. Entende? A palavra de nenhum outro homem está mais alto do que a palavra do seu pastor. Agora, quando um membro, vamos dizer, uma ovelha, eu considero a coisa baseada mais ou menos nisso aqui. O relacionamento como marido e mulher. Se é ovelha, porque se é, vamos dizer, um membro, aqui, uma ovelha, por que está a ouvir a outros homens? É igual a mulher ouvindo outros homens. É a mesma coisa. Se estamos casados com Cristo, por que vamos ouvir outras coisas? Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. Eu sei que nisso aí, uma das características de ovelha, diz o profeta, que Deus nos chama de ovelha, é que ela simplesmente não tem defesa própria. Eu vou ver isso, ver por mim mesmo, eu vou saber se isso é verdadeiro ou não. Ela tem o seu pastor como a palavra final nesse assunto. Na verdade, ela crê entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte, nisso aí. Agora, todo mundo tem as mensagens e sabe muito bem se o pastor está falando de acordo com a mensagem, de acordo com a Bíblia, ou não. E eu quero que vocês sempre chequeiem, como diz vamos chequear, como uma pessoa que pertence a uma denominação, diz o profeta, você tem que ver se a sua igreja prega de acordo com a Bíblia. Veja se prega de acordo com a verdade. Quer dizer, a pessoa tem que examinar. E graças a Deus nós temos, além da Bíblia, temos a Bíblia expressada, explicada pelo profeta. Então, vocês têm as mensagens. Eu não escondo nenhuma mensagem para vocês. Pelo contrário, tudo que é mensagem que sai em português, eu procuro obter e ter à disposição, para que eu não tenho nenhuma pretensão de dizer, eu tenho isso e vocês não têm. Não. Eu quero por isso eu digo, leia as mensagens, estude, examine. Se alguma coisa você vê que eu ensino errado, é teu dever vir a mim e perguntar. Pastor, o senhor disse isto aqui, eu não entendi. Ou o senhor não está falando pelo caminho certo que o nosso profeta nos falou, porque o nosso verdadeiro pastor aqui chama-se William Branham. Então, é de acordo com o que ele tem dito. Você tem todo o direito de vir e querer saber. Por isso, vocês têm ministros para vos ajudar, como o irmão Darcy, irmão Daniel, e quantos outros, e mesmo vários outros irmãos. Então, não tome uma ideia própria, pessoal, e queira fazer o teu próprio caminho. Há uma das características da ovelha que Deus colocou no seu povo, essa natureza de ovelha, é que a ovelha não se guia a si própria, ela não se dirige a si própria, ela precisa ser guiada. Então, veja vocês, é uma característica, a pessoa, ela é guiada. Então, veja, damos graças a Deus, em minhas orações, de vez em quando eu estou lembrando de agradecer a Deus pela mensagem, o profeta que Deus nos enviou. Senão, aonde estaríamos nesse momento?
Aonde estaríamos? E lembre-se disso, de entre milhões ou bilhões de pessoas, Deus te escolheu, Deus me escolheu. Isso é pouca coisa? Olha, isso é um privilégio. Então, eu penso, se não fosse um profeta que Deus enviasse, é como diz a Escritura, sem um profeta o povo se corrompe. Vão ter uma visão diferente das Escrituras de Deus, porque o canal pelo qual Deus revela seus segredos, sua palavra, vem pelo profeta. E graças a Deus, nesse sentido, nós temos, Deus nos deu. E eu não me envergonho de dizer, eu creio em um profeta. Eu creio no profeta. Falso? Não. Se tem falso, tem verdadeiro. Então, você conhece alguma coisa sobre ele? Não pode chamar de falso sem antes saber, conhecer. Mas aí está, irmãos, o privilégio que Deus nos deu. Se fosse um homem, o irmão Branham fosse um homem sábio, entendido, estudado, tudo bem, mas Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. Um homem sem cultura, sem estudo, olha bem, um homem pobre, um homem que nasceu no estado, é o estado mais criticado da América, é os kentuckianos. Veja vocês, e Deus tirou dali alguém para lhe representar, ser o mensageiro deste tempo. E o melhor de tudo é que isso chegou a mim. Então eu sou agradecido a Deus, porque esta mensagem me tirou da confusão. A revelação, essa terceira puxada, me tirou das confusões, porque a mensagem é isto, é essa revelação de toda a palavra, não de um ponto, mas toda a mensagem. Então, nos tirou da confusão religiosa. Irmãos, nós estamos vivendo o momento final e devemos caminhar com firmeza. Com firmeza. Então, vocês olhem para as Escrituras, veja o que está escrito, a mensagem, veja e vamos pisar nas mesmas pegadas, não é certo? É isto. Então, e é necessário, diz a Bíblia, atente para a vida do seu pastor, como exemplo. Hebreus 13 nos fala. Às vezes alguém pode descansar, ele prega a verdade, mas vive como quiser. Olha, isso aí não é outro assunto. Quando o profeta diz, pregador, viva os teus sermões. Viva os teus sermões. Agora, a vossa fé não deve estar no homem acima da Bíblia. Pelo contrário, a vossa fé está em Cristo, olhando para Cristo. Enquanto este homem é um fiel servo de Cristo, vamos apoiar, vamos seguir adiante. Amém. Abramos nossas Bíblias em Colossenses 3. Vamos ler as Escrituras antes de orar. O título, não, pode ficar sentados. O título é Exortação à Santidade e ao Amor Fraternal. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos,
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Em Romanos capítulo 6, se você é ágil no manejo da Bíblia, pode acompanhar, se não, ouça. De que forma nós ressuscitamos com Cristo? Olha bem o que nos diz a Escrituras. Romanos 6, verso 1 em diante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, como nós ressuscitamos em Cristo, fomos sepultados com Cristo. Quando fomos, as águas se abriram e foi invocado isto: te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ali está representado o quê? A tua morte, o teu sepultamento. Por isso Paulo diz: como vamos viver em pecado para que a graça abunde? E mostra-nos que, uma vez batizados, morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Para quê? Para viver em novidade de vida. Isto quer dizer, não uma vida velha, como aquela coisa antiga, cheia de mentira, cheia de erro, cheia de pecado, mas em novidade de vida. Então veja, quando o apóstolo nos diz que já estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso o apóstolo, ele apela por isto: pensai, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pare um momento aqui, vamos aqui. Buscai as coisas que são de cima e pensai nas coisas que são de cima. É duas coisas: buscar, pensar e buscar, e não nas coisas que são da terra. Jesus nos disse que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Aonde está o meu tesouro? Veja onde está o seu coração. O que é que você ama? O que é que você sofre? Por quê? Em busca de quê? Qual a razão do teu viver? Então, o tesouro está aonde está o nosso coração. Então é fácil saber aonde está o nosso tesouro. E nesta linha o apóstolo nos diz: pensai, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. O homem terreno busca as coisas terrenas, vive só para as coisas terrenas, morre pelas coisas terrenas e matam pelas coisas terrenas. Por quê? Não tem esperança do outro lado, não tem esperança de vida do outro lado. Não tem um tesouro maior do que este aqui na terra. Por isso que fazem o que fazem. Mas aqueles que têm
o tesouro do outro lado, então pensa e busca, ocupa sua mente com as coisas que são de cima. E a nossa mente, nós temos que canalizar ela. Você veja, coisa tão estupenda, tão maravilhosa, é a mente humana. Você pode, nesse instante, se concentrar, eu estou na igreja, como nesse instante você pode viajar. E está lá com alguém que você ama, um parente, a mãe ou quem for, ou até fora do país. Você pode pensar em qualquer ponto do universo. Você veja como que a mente nos leva para outros mundos. Então a mente terrena, ela pensa nas coisas daqui. Por isso diz a Bíblia, o homem terreno busca as coisas terrenas. Busca as coisas terrenas. Porque o seu coração está aqui, seu tesouro está aqui. Mas Jesus deu uma parábola, é o seguinte, que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou uma grande pérola de valor na terra. Vamos dizer, ele estava trabalhando para alguém, encontrou valor, essa pérola. Ele não roubou, pelo contrário, ele foi, vendeu tudo o que tinha, veio, comprou aquela terra e tirou aquela pérola. Quer dizer, você vendeu tudo que você tinha antes, deu tudo, o seu próprio ego, suas razões, suas vaidades, seu capricho, seu orgulho, você abandonou tudo, a troco de quê? Dessa grande pérola, chamada Jesus Cristo. É com ela que nós abraçamos. É nela que devemos pensar. E quando você pensa nas coisas que são de cima, você está chamando por Deus. Olha bem, você põe a sua mente nas coisas que são de cima. Quão bom é quando você encontra algum irmão que as coisas que são de cima estão dentro da alma dele ou dela. Tem prazer em falar ali, tem prazer de falar da fé, tem prazer, tem alegria, tem satisfação. Mas quando você encontra um querido que não está pensando muito nas coisas de cima, você pode ficar o dia inteiro só fala de trabalho, negócio, doença, da vida alheia, eu sei lá o quê, e outros pepinos maior por aí. Então, a pessoa, ela fala aquilo que ela está olhando. Não com os olhos da carne, mas com os olhos do coração. É isso que fala. Então, é necessário canalizar a nossa mente para as coisas que são de cima. Começa o dia, pensa nas coisas que são de cima. É claro que ao começar o dia, há muitas coisas que temos que fazer no transcorrer do mesmo. Mas será que não sairia melhor estas coisas se puséssemos Deus na frente? Você já terminou um dia, você correndo em todas as coisas, e não conseguiu concretizar nada? Parece que um dia perdido. Será que com Deus teríamos algum dia perdido? Por isso Jesus nos disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas, qualquer outra coisa a mais, vai ser acrescentada, quer dizer, Ele vai dar. Lutero chegou a dizer que aquilo que ele lutou para defender, ele perdeu tudo. Mas aquilo que ele confiou em Deus, era as que lhe restaram.
pensar nas coisas que são de cima. Aí temos os hinos que nos ajudam, entende? Não esses hinos que deixam a gente nervoso, entende? Tem hinos que, por favor, te deixam mais nervoso do que mais contemplativo com as coisas de cima. Então, observe, os hinos ajudam, as pregações que ouvimos, as leituras da Bíblia, os salmos, os pontos da Bíblia que você tem que ter decorado, entende? Cada um de nós, cada pessoa tem seus pontos, aonde você recorre nas horas difíceis, não é? Então pense nas coisas que são de cima, ainda mais nesta hora final, igreja. Nesta hora final, quando estamos vivendo, como diz as Escrituras, quem é sujo, o quê? Suje-se mais ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Quer dizer, esta é uma hora de concretização. Cada coisa tem que ir para o seu canto. É igual em uma fazenda, dali está o porco, está a galinha, está o ganso, está o cabrito, está a vaca, está o pato, está todos os animais andando ali durante o dia. Mas quando a noite chega, cada um vai para o seu canto. Esta é a hora de cada coisa se ajuntar. O santo santifica-se mais, se achega mais a Deus, e o ímpio se torna mais ímpio. Por isso vocês não se admiram da condição em que encontra o mundo. Você começa a ver notícias e deixa a gente nervoso. Deixa ou não deixa? É só crime, estrupos, mortes, banditismo e corrupção. Olha, isso faz até mal para o coração, sabe? Mas a Bíblia diz que não é para a gente ficar detendo, pensando e vendo isso, não. Pense nas coisas que são de cima. Pense nas coisas boas. Porque se você olhar o que os jornalistas extraem, você pensa que o mundo está terminado. Na verdade, há muito mais gente boa do que ruim. Por que eles não noticiam a parte positiva? Parece que o país está pegando fogo. Rio de Janeiro e São Paulo já nem existe, só bandido. É a imagem que vende. Eu estava em Angola, esses anos atrás, e ali na casa do irmão fui ver uns noticiários do Brasil. Tem emissora do Brasil lá, que vai direto. Por favor, a imagem, e depois não quer pagar por essa imagem. O que planta é o que colhe. Então plante dentro de você pensamentos que são de cima, pensamentos positivos, coisas boas. Plante dentro de você pensamentos confiáveis, não desconfiança, não ciúme. Olhe o que é bom. Ah, mas fulano tem coisa ruim. Mas será que não tem nenhuma coisa boa? Conta-se que Jesus ia com os discípulos, é uma lenda, né? E tinha um cachorro podre ali, morto, e os discípulos, que horrível, que catinga. E o cachorro estava mostrando os dentes. Jesus olhou e disse, mas que lindos dentes ele tinha. Quer dizer, procure ver o que é bom no seu irmão, procure ver o que é bom na sua irmã, no seu vizinho, porque o mundo já é tão difícil, por que piorar ele? Por isso a Bíblia diz, quanto que depende de ti, busque a paz e siga. E tem uma coisa, irmãos, aquilo que a gente pensa é aquilo que vai nos tomando. Você já olhou isso? Se você pensa em vingança,
é aquilo que vai lhe tomando. Se você pensa em rancor, é aquilo que vai lhe tomando. Se você pensa em perdão, é aquilo que vai te tomando. Se você pensa em misericórdia, é aquilo que vai te tomando. Na verdade, a pessoa, ela é aquilo que ela pensa. Assim ela age. Assim ela fala. Então, veja vocês, que isto são verdades. Você é aquilo que você pensa. Então, vamos pensar nas coisas que são de cima. Por quê? Porque já ressuscitamos, levamos o nome de Cristo, assumimos um compromisso. A nossa vida velha foi enterrada, foi apagada, fomos perdoados. E o que resta para nós? A vida eterna. E que vida eterna é esta? Pense além da cortina do tempo, o que é que nos espera? Quantos queridos temos ali, vamos dizendo, olhando já pela estrada para ver alguém chegando? Porque os que estão ali, eles não têm que esperar tempo não, para eles é agora. É agora, já não estão debaixo do tempo como nós. Então pense nas coisas que são de cima. Como eu gostaria de abrir os vossos corações e pôr isso lá dentro. Esta é a hora do rapto, é a hora do fim de tudo, é a hora da vinda de Cristo. O que é que esperamos deste mundo? Nada. Que Deus nos dê o pão, nos dê a coberta, nos dê onde morar, o que viver, e está bom. Se veio a mais, você não tenha isso como a mais, entende? Nem como seu, mas nosso. Vamos pensar nas coisas que são de cima. Esta é a hora do arrebatamento. Pense no seu arrebatamento. Pense na vida que todo dia você tem que dedicar a Deus e terminar o dia e dizer obrigado, Senhor. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, verso 4, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, quer dizer, os vis desejos, né? E a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, palavra feia, né? Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. O amor é a chave da perfeição. Então, vamos deixar aqui, vamos, nesse momento,
dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. Orar é falar com Deus. É você tirar de dentro do seu coração e conversar com Deus. Suas necessidades, suas intimidades. Então, você simplesmente fale com Deus. Eu quero pedir à igreja para que vocês orem de uma maneira realmente sinta em seus ombros esse peso do trabalho evangelístico. A última vez que o irmão foi para o Amazonas, os irmãos cooperaram muito bem, deu de ir, sem pesar a igreja. Mas eu quero que vocês tenham em seus corações esses trabalhos evangelísticos, não só os nossos, mas quem estiver fazendo pelo mundo todo. Eu não sei quantos programas de rádio estamos tendo no momento ali na região do Amazonas, acho que uns 6, 7 por aí, e estamos tentando fazer alguma coisa. Eu quero pedir que vocês orem para que Deus traga o eleito, porque Jesus disse, ninguém vem se o Pai não trouxer. Então, se você veio, foi porque Deus te trouxe, Deus me trouxe. Então, temos que pedir a Deus que traga, abra o entendimento, o coração daqueles que devem ouvir e vir, que eles possam dar este passo. Vamos colocar em nossos corações isto e que Deus abençoe todos aqueles que trabalham, testificam. Quem sabe o último eleito é teu vizinho, vizinha. Você não deve se envergonhar de testificar de Cristo. O verdadeiro cristianismo, ele brilha dentro de casa e pela vizinhança. Agora, se você não consegue testificar para a vizinhança, que luz é esta? Não é certo? Então, irmãos, vamos orar por todos os trabalhos, está bem? E há homens, mulheres, que realmente têm posto isso em seu coração, e eu sei que nós recebemos orações desses também. Então, vamos orar. Que Deus os abençoe,